Então você ora agora, por favor, por essa palavra, que ela possa tocar o teu coração e mudar a sua vida. Repete comigo: Senhor, essa é a tua palavra, que o teu servo hoje possa ser usado para trazer o teu recado, a tua palavra, que vai tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Tu és Deus de poder, Tu és Deus de misericórdia, e Tu és Deus que és fiel à tua palavra. Vem e faz do teu jeito, para a tua glória, em nome de Jesus. Mateus 7,24, o subtítulo é os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, o quê? Maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Eu te peço a tua ajuda, Senhor. No ambiente que aqui está, que seja preparado por ti, que tudo que não vem de ti, que seja retirado. Faz um milagre, Senhor, nesse ar aqui, Senhor, para que teu nome seja exaltado, glorificado. E ajuda-me, Senhor, a transmitir a tua mensagem aos nossos corações, para que essa igreja não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, transformadas pela palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Jesus Cristo está aqui, numa das passagens mais bonitas da Bíblia, com o maior conteúdo da Bíblia, o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Jesus, em meio a multidões, chama os discípulos mais para perto dele, e começa a pregar, começa a falar, começa a ensinar. E nesse finzinho aqui, você pode ver no versículo 28 e 29, você pode ver o impacto que esse sermão causou naqueles que estavam ouvindo. No versículo 28 ele diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, o quê? Maravilhadas da sua doutrina, maravilhadas dos seus ensinamentos. Ele não veio aqui, diz o 29, porque eles ensinavam com quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele vem e começa a tirar o foco da religiosidade da época. Para aquelas pessoas, religião era fazer algumas regras, cumprir algumas regras. E os escribas pregavam essas regras, e pregavam com muita frieza e sem autoridade. Eles pregavam, o rabino tal falou isso, o fulano de tal falou aquilo. Mas eis que vem agora um que tem toda a autoridade acima dos escribas, acima dos fariseus, autoridade acima de todo ser humano. Vem agora aquele que é o Filho de Deus, aquele que estava na criação, aquele que nos conhece no profundo dos nossos corações. E ele começa a pregar com essa autoridade, e ele começa a pregar com a autoridade de Filho de Deus, autoridade de Criador de todas as coisas. E ele não pregava de forma fria. Ele pregava com o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. A palavra vinha com vida.
A palavra vinha com poder, a palavra tocava o mais íntimo dos corações dos seus ouvintes. E ali certamente todo aquele que ouviu, pensou: eu estou maravilhado, nunca vi alguma coisa como essa. É chegado um novo tempo, é chegada uma nova época. Mas o que pregou Jesus? Bom, pregou Jesus, pregou a vontade de Deus. Jesus pregou o novo tempo, a nova, entre aspas, religião. Uma forma de se aproximar de Deus. Não como os escribas e os religiosos, que apenas jogavam peso sobre as pessoas, sobre os homens, e as afastavam de Deus. Não, muito pelo contrário. Ele vai começar a mexer, a abrir, mexer o coração das pessoas, a fazer com que o homem não se preocupe apenas com as aparências, não apenas com aquilo que ele faz, mas olhar para dentro dele, olhar para o interior de cada um deles. E por isso, ele já começa o seu sermão. Venha comigo em Mateus 5. Ele já começa o seu sermão com as bem-aventuranças. Ele começa olhando para o interior do homem. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é o misericordioso, bem-aventurado é o pacificador, bem-aventurado é o limpo de coração, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Veja, nesse momento ele não está falando nada em fazer, mas está falando do ser, daquilo que a pessoa é. Ele está forçando a sua audiência a olhar para dentro de si, a olhar para dentro do seu coração. Mais do que isso, quando ele fala bem-aventuranças, ele está falando de felicidade. Ele está dizendo que a verdadeira felicidade você não vai encontrar do lado de fora nos seus atos. A verdadeira felicidade brota de dentro de um caráter, o caráter de Cristo, que ele mesmo colocou: humilde de espírito, limpo de coração, pacificador, perdoador, misericordioso. E aqueles homens ficaram maravilhados. Eu pensei que felicidade fosse ter, e naquela época as pessoas em Israel, os que eram muito prósperos, eram ditos abençoados. Os que tinham muitos recursos materiais eram reconhecidamente abençoados por Deus. Mas Jesus disse: não, não é bem isso que aqui está, é dentro. A felicidade brota de dentro para fora. Quem quer ser feliz aqui? Aprenda. A felicidade não vai vindo de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. E à medida que você vai sendo transformado ao caráter de Cristo, esse rio de água viva começa a transbordar dentro de você. E você se torna uma pessoa feliz, apesar das lutas que você tem que enfrentar. Virtudes de caráter. E ele, nesse início, então, ele já dá os dois chamados do ser humano, os dois chamados do cristão. Todo cristão tem esses dois chamados. Nós cantamos ainda há pouco: a obra que Deus faz em nós é através de nós. A obra que Deus faz em nós são as bem-aventuranças, é a transformação de caráter. Somos transformados dia a dia, de glória em glória, ao caráter de Cristo, à imagem de Cristo. É a obra que Deus faz em nós, dentro de nós, usando o Espírito e a palavra. E o segundo, ele já vai colocando: você vai ser transformado, vós, versículo 13, vós sois o quê? Quem está comigo? Vós sois o quê? Sal da terra. 14, vós sois o quê? Luz do mundo. 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vocês vão sendo transformados. Deus vai fazendo uma obra em vocês, e depois, através de vocês, a luz de Cristo começa a brilhar através de vocês. E aí, muitos verão as boas obras e glorificarão esse Deus, e verão que o Deus que você serve é um Deus vivo que te transformou.
depois ele começa, no final do 5, ele começa a dizer: olha, eu vim aqui, parece que esse meu discurso é muito novo. Parece que eu sou um revolucionário. Parece que eu estou esquecendo de todas as coisas do Velho Testamento. Mas não estou não. Eu vim aqui não revogar a lei. Eu vim aqui o quê? Cumprir a lei. E eu te digo mais, eu não vim só cumprir uma lei externa. Eu vou agora começar a mostrar a vocês o que é verdadeiramente a lei. Eu vou começar a mostrar o que é cumprir a lei. Não é só atos externos. O coração tem que estar envolvido. E por isso, só aqueles que são transformados podem cumprir os mandamentos do Senhor. Só aqueles que recebem um novo coração. Por isso, quando Nicodemos chegou em outra ocasião para ele: o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Porque eu já estou tentando cumprir a lei do Velho Testamento. Ele disse assim: importa nascer de novo, importa receber uma nova natureza, importa receber um novo coração, importa receber o Espírito Santo de Deus, para que você tenha poder dentro de você para cumprir a lei. E ele começa a apertar o parafuso dos seus ouvintes. Olha, o Velho Testamento disse que que não devíamos adulterar. E eu digo mais, agora quem adultera com seus olhos, quem já olha com desejo para a mulher do próximo, já está adulterando. Ele sempre incluindo o coração, sempre incluindo o interior. Você, lá no versículo 38, estou correndo, você ouviu que é olho por olho e dente por dente no Velho Testamento. Mas eu vou ensinar vocês que não é assim, não. Não é negócio de pagar com a mesma moeda, não. Se alguém te der um tapa numa das suas faces, o que você vai fazer? Dá outra face. E ele fala sobre ira, e ele fala sobre oferta, e ele fala sobre amor. E depois ele ensina que não devemos ajudar os outros dando esmola para aparecer para os homens. O que a mão esquerda fizer, que a mão direita não saiba. Porque naquela ocasião as pessoas faziam religião para serem respeitadas e glorificadas. Ainda bem que é só lá, né? Ainda bem que nos dias de hoje quase ninguém faz isso. Estou irônico. Esse é um perigo que todos nós corremos. E você vai ver mais daqui a pouco. Ele vem então falando da ansiedade, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele termina aqui, ele começa a concluir nessa passagem maravilhosa dos dois fundamentos. Ele fala aqui já no finzinho do capítulo 7, ele diz: olha, o meu sermão está acabando. Olha, os meus ensinamentos estão aí. E eu quero fazer agora um apelo a vocês. Eu quero fazer mais do que um convite, um apelo a vocês, que apenas não ouçam as minhas palavras, mas que as ouçam e as pratiquem. Porque esse é o caminho que leva à felicidade, esse é o caminho que leva ao reino de Deus. Agora, meus discípulos, a decisão é de vocês, porque eu já ensinei. E ele ainda não tinha ido à cruz, mas ele já foi à cruz e já derramou o Espírito sobre nós. Então você já tem a palavra que eu quero que você ouça e cumpra. E eu já te dei o poder para fazer isso. E agora só vão existir dois caminhos: aqueles que ouvem a palavra e não praticam, e aqueles que ouvem a palavra e praticam.
E ele começa então na sua parábola, a parábola dos dois construtores ou dos dois fundamentos. Veja que ele coloca dois construtores, duas casas sendo edificadas. Eles tinham os dois tinham o mesmo objetivo: fazer uma casa. Quem não quer uma casa? Quem quer casa aqui? Todo mundo quer a sua casa, para um lugar para você viver, um lugar de abrigo, um lugar de segurança. Os dois tinham o mesmo objetivo, objetivos lícitos. A única diferença entre eles era o alicerce, era a fundação dessa casa. E Jesus então explica: o primeiro construtor levou tempo. Ele escavou fundo para botar uma fundação, um alicerce bem sólido. Foi trabalhoso. Ele investiu tempo, porque ele pensou no futuro, porque ele pensou que viriam tempestades sobre a casa dele. O segundo não. O segundo foi mais rápido. O segundo foi mais esperto. O segundo pegou as soluções mais fáceis. Não escavou tanto. E acabou edificando sua casa sobre areia. Não investiu tanto no alicerce. Pensou muito no presente, mas pensou muito pouco no futuro. Se esqueceu que um dia viriam tempestades. E ali estavam as duas casas. E veja que antes da tempestade vir, as duas casas são aparentemente iguais. Nada difere, porque o que está mudando apenas é o fundamento, é aquilo que está embaixo, é aquilo que está segurando a casa, não é visível. Mas na hora que a tempestade vier, você vai ver a diferença entre eles. Um vai ficar firme. Uma casa vai ficar firme. Talvez até envergue um pouquinho, mas fica firme. Mas a outra vai desabar. A outra vai cair e desabar. Meu irmão, minha irmã, Jesus, a primeira lição que Ele está me dando aqui é: olha, nós devemos investir no alicerce antes que a tempestade venha. Você pode repetir comigo? Eu preciso investir no alicerce da minha vida antes que a tempestade venha. Você tem investido no alicerce da tua vida? Que bom. E qual é o alicerce da tua vida? Jesus fala sobre 2. Veja que Jesus não fala de 10. Jesus fala apenas de 2. Ou é um ou é outro. O primeiro deles é edificar sua casa sobre a rocha. Aleluia. Casa, lugar de viver, lugar seguro, sim, mas aqui quando Jesus está falando, ele está falando como ele está desde o início desse sermão, pedindo para as pessoas olhar para o interior, para a vida delas e para o interior do coração. Ele está começando a colocar que você precisa ter uma casa espiritual, alicerçada na rocha. Efésios, venha comigo em Efésios 2. Quem tosse precisa de água, pastor, por favor, se tiver água para ela aí. Dois 19 diz assim: assim já não sois o quê? Estrangeiros e peregrinos, mas o que vocês são, meus irmãos?
concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Até aí tudo bem? Agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? A pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Jesus já está chamando, olha, vocês são a casa espiritual. Depois Paulo avisa, explica muito melhor, vós sois o quê? O templo do Espírito Santo, aleluia. Então nós temos essa casa espiritual, que ela precisa estar edificada sobre a rocha, a pedra angular, a pedra fundamental, chama-se Jesus Cristo. E em cima da pedra fundamental você vai colocando mais coisas, mais pedras, outras pedrinhas, que são exatamente os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, a palavra de Deus. E assim que você vai edificando na sua casa, como se fossem tijolinhos, acima da pedra angular, você vai formando a tua casa espiritual, para que Deus possa habitar nela. Eu sou edificado em Cristo para a habitação do Espírito Santo. Eu sou edificado não só em Cristo, mas nos ensinamentos da palavra, dos profetas, Velho Testamento, e dos apóstolos, Novo Testamento. E eu sou edificado não só quando eu ouço. Eu sou edificado, quando diz Jesus, quando eu ouço e aplico. Veja, era como se você fosse fazer uma construção e você conseguir os tijolinhos, os ensinamentos da Bíblia. Agora, se na tua casa você não botar a mão na massa e botar o tijolo, trabalhar em cima desse tijolo, nada vai acontecer. A tua obra vai ficar parada. Está lá a pedra fundamental, Jesus. Estão lá os tijolinhos parados. Você comprou os tijolinhos, mas não faz nada com ele. Sabe quando é que vai sair essa casa? E nós somos assim. Ouvimos, compramos um monte de tijolinho, conhecemos, mas não botamos o tijolinho. Não trabalhamos, não aplicamos aquilo que conhecemos. Diga comigo, eu sou edificado na palavra, mas ouvindo e praticando. Edificado na rocha. Os ensinamentos de Jesus são rocha, são firmes, são eternos. Nenhum tio dessa palavra deixará de ser cumprido ou será retirado. Nenhum pingo de i será retirado. Aquele que edificar a sua casa nessa palavra jamais vai ser surpreendido. Pode vir a tempestade que vier, eu estou bem alicerçado. Às vezes eu até faço assim, balança, mas não cai. Por isso a palavra deve permanecer cada dia mais. Você deve cavar cada vez mais o teu coração, fundo do teu coração, para botar o alicerce, que é a palavra, e não deixar apenas ela superficial na tua mente. Não. É alicerce, é fundação, dá trabalho. Abrir e colocando. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vai vir uma tempestade na tua vida e você só vai se segurar se ela estiver lá dentro.
segundo alicerce, a areia. É mais fácil. Aqueles que constroem sua vida superficialmente na palavra de Deus, aqueles que constroem sua vida em decisões mais fáceis, dando soluções mais fáceis para os seus problemas. Na verdade, eu poderia dizer o seguinte: areia é tudo aquilo que não é de Jesus. Ou você edifica em Jesus e no ensinamento da palavra, ou você está edificando a tua casa na areia. Areia da prosperidade. Você é próspero e você pensa que Deus está te abençoando por isso, porque você é próspero, e você acha que está tudo bem. Areia da estabilidade familiar, areia de um bom emprego, areia dos conselhos dos amigos, areia da estabilidade da saúde na tua família. Mas tudo isso é temporário. Uma crise financeira pode abalar o país. Vai abalar a tua casa. Porque ela está firmada na estabilidade financeira. Alguém pode ficar doente na tua casa. E aí? Outros colocam a sua casa sob sua boa reputação. Outros colocam a sua palavra sobre as suas obras e acham que vocês são salvos porque fazem boas obras. Grandes pastores, grandes líderes têm que tomar muito cuidado com isso. E não só grandes pastores, pequenos pastores como eu também. Muitos edificados na areia da estabilidade religiosa. Pastor, eu venho a essa igreja todo domingo, eu ouço a tua palavra todo domingo, acho mó barato. Tem mais, dou o dízimo. Tem mais, tenho sido usado pelo Senhor em profecias e milagres. Aparentemente, meu irmão, você está numa boa. E é muito bom o que você está fazendo. Mas Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Não é pelos milagres, não é pelo ritual, não é nem pelas profecias. Leia Mateus 7:21. Não é nem todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor. 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, o que ele falou? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que eu acabei de explicar, nesses 3 capítulos aí, disse Jesus, o meu sermão da montanha é a vontade do Pai. Então apenas professar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, não é suficiente. Quem está falando? Jesus. Jesus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca
vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam não a minha palavra, mas que praticam a iniquidade. Cara, agora o jogo ficou mais difícil. Agora o cristianismo light começou a ceder às tempestades. Poxa, eu estou sendo usado por Deus e estou achando que estou no caminho do céu, mas confessar Jesus não basta. Expelir demônio não basta. Judas expeliu o demônio quando ele foi enviado com os 70. Fazer milagre não basta. Judas fez milagres com os 70. Profetizar não basta. Balaão profetizou. Espera aí, pastor. O negócio complicou agora. Como saber se estou em engano? O pior é engano quando você engana a si mesmo, achando que está tudo bem, e na verdade não está. É a aparência. São os milagres, são as profecias. Não que eu seja contra isso, pelo contrário, porque todo aquele que crê é usado pelo Senhor vai fazer isso, mas nem todo aquele que faz isso é do Senhor. Veja, teremos surpresa nos últimos dias. Jeremias falou lá atrás, o coração do homem é enganoso. Quando ele pensa que está, tem cristão que está edificando sua casa na areia, e tem cristão que está edificando na sua casa na rocha. O problema é quando você acha que está edificando na rocha, e na verdade você está edificando na areia. O problema é o engano do nosso coração. Por isso que Jesus foi muito claro. Ele não falou alguns, não. 22 diz assim: muitos. Venha comigo. Muitos. Fala para o seu irmão: muitos. Muitos. Um ou outro, não. Muitos naquele dia final, onde dizer Senhor, Senhor, eu vou dizer, não tem nada disso não, eu nem conheço vocês, se vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Pastor, como saber? Você vê a gravidade do negócio? Eu estava achando que era o rei da cocada branca, preta e amarelinha. E eu posso estar totalmente enganado. Por isso Jesus falou, é na areia uma coisa. E ele começou a dar na sua palavra vários indícios. Por isso Paulo diz, examine-se a si mesmo. Examine como? Confrontando com a palavra de Deus. Como saber se eu estou edificando na rocha ou na palavra? Primeiro, examine-se a si mesmo, sim. Mas a outra coisa que Jesus falou aqui e me ensinou, nessa passagem, que eu quero passar para os irmãos, diga para mim, diga em voz alta: como saber se eu estou edificando na rocha ou na areia? Jesus mostrou a diferença. A diferença você só vê quando vem a tempestade. A diferença está na reação da casa quando vem a tempestade. A diferença está na tua reação quando a tempestade bate a porta da tua vida. Quem é edificado na rocha, a tempestade vem e ele, claro que todo mundo sente, somos humanos.
Mas ele continua firme no Senhor. Se as águas do mar da vida quiserem me segura na mão de Deus e vai. Que mais? Se as tristezas desta vida quiserem, segura na mão de Deus e vai. Levanta a tua mão direita. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustenta. Não temas, não temas. Aleluia. Você cantou, isso aí é o que Deus espera da tua casa edificada na rocha. Mas hoje Deus te chamou aqui para você examinar a tua vida e ver como você tem reagido às tempestades, às más notícias, como você tem reagido às tentações do inimigo. Porque quem não aceita o convite de Jesus para ouvir e aplicar a palavra, vai acabar se rendendo ao convite de Satanás. As tentações de Satanás. Porque não tem alicerce, não tem força para segurar e resistir firme. Se você resiste, se você persevera firme com Deus e firme na palavra, você está bem. Você tem algum alicerce já plantado? Eu apenas não sei se ele será suficiente para os últimos dias que estamos vivendo, mas já está lá. Mas se você desaba, se você se desespera, se você murmura, se você desanima, se você é derrotado pela provação e pela tentação e se desvia do caminho, é porque tua casa estava na areia. E Deus te chamou hoje aqui, não para te acusar. Ele te chamou aqui para dizer, ainda há tempo de reconstruir a casa. O tempo está passando, mas ainda há tempo. Esse é o teste que eu te dei. Veja como Deus é bom. Ele usa as tempestades da vida para mostrar o estado do teu coração, o alicerce da tua casa. Venha comigo em Deuteronômio 8. Ele já fez isso com aquele povo de Israel, lá no deserto. E faz conosco quase todo dia. Deuteronômio 8. Bom, aqui é Moisés falando, não é Jesus, as palavras são parecidas, não é? O conceito é o mesmo. Diz assim Moisés, cuidarás de cumprir o quê? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. E Jesus falando a mesma coisa no Sermão do Monte. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento. E Jesus está falando a mesma coisa. Vai e segue meu mandamento para que vocês entrem no reino dos céus. Amém? 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Agora para quê? Para o quê? Para ti. Para que ele está te humilhando e te provando? Para saber o que estava no teu coração e se guardarias
ou não os meus mandamentos. Para que você olhe, entenda, descubra o teu coração e vê se você é cristão de abundância. Ou é cristão que também suporta a humilhação, a aprovação e continua seguindo a palavra de Deus, os meus mandamentos. Eu te provo para isso. Eu te provo para que você veja que o alicerce da tua vida ainda não está bom. Para que você se prepare. Porque os últimos dias, a perseguição será maior. Nos últimos dias, os falsos mestres vão se multiplicar. Nos últimos dias o terremoto vai ser muito grande. E no último dia será a tempestade final. E se você, quando chegar lá, ou sua morte ou a volta de Cristo, não estiver edificado na rocha, ainda que você fale Senhor e Senhor, você não entrará no reino de Deus. Deus é maravilhoso. Quem já estudou aqui? Quem gosta de fazer prova aqui? Quem gosta de fazer prova aqui? Pastor, é horrível. Devia ter uma prova só por ano, ou não é? É ou não é? Não é assim que a gente queria? Ah, mas os professores são inteligentes, que nem Deus. Ele bota um monte de prova antes, sabe por quê? Para você ver o estado, não do teu coração, do teu conhecimento. Você tirou 2, meu irmão, nessa matéria. Graças a Deus que não é uma prova só. Graças a Deus que não é a prova final. Ainda tenho tempo para estudar e investir, para que na próxima prova a minha nota aumente. Para que quando eu chegar na prova final eu esteja preparado. Você está entendendo porque Deus é misericordioso quando deixa você passar por uma prova para você enxergar o estado do teu coração? Porque senão não ia sobrar nenhum. No último dia todo mundo ia tirar 2. Todo mundo achando que realmente está servindo a Cristo, está servindo a si mesmo, está fazendo a obra de Cristo, aliás, está fazendo a sua obra em nome de Cristo. Mesmo aqueles que fazem a vontade de Deus, ainda precisam dar um passo à frente, e entender qual é a motivação do coração para fazer a obra de Deus. Porque muitos fazem para ser glorificado entre homens, para a glória de homens. Não, nós vamos fazer por amor a Cristo, por amor à sua obra. Como você tem passado pelas provações? Sua vida tem sido edificada na rocha? Se você está tendo dificuldades de resistir ao inimigo, ainda há tempo de você reconstruir na rocha. Ainda há tempo de investir no fundamento. Porque Deus quer que você seja um bem-aventurado. Quer ver? Josué 1:8.
8 diz assim, podemos ler todos juntos? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, olha aí, está refletindo na palavra. Dia e noite. Para quê, hein? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tanto, para aplicar. Então, farás prosperar o teu caminho e serás. Quem quer ser bem sucedido aqui? Aleluias. Mais um. Lucas 11, 28. Salmo 1, você pode ler em casa, a mesma coisa, mas eu li semana passada, não vou ler. Lucas 11. Novo Testamento. Versículo 28. O cara sabe mais do que eu. Ele, porém, respondeu. É Jesus respondendo. Antes do quê? Bem-aventurados são o quê? Os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, e as praticam, e as obedecem. João 13, 17. Ora, se sabeis essas coisas, se você está ouvindo bem o Sermão do Monte, ora, se sabeis essas coisas, o que vocês são? Bem-aventurados sois se, não, vai bem alto, se, aleluia. Deus nos chama para bem-aventurança. Jesus veio para dar vida abundante. Jesus pregou para que você recebesse isso. Você já entendeu porque muitos de nós somos enfraquecidos? Você já entendeu porque muitos, qualquer coisinha, desmoronam? Você já entendeu porque muitos pararam de crescer? Porque não praticam a palavra. Mas glória a Deus, porque ainda é tempo de edificar. Glória a Deus que Deus nos chamou para fazer essa série agora. Para ensinar você a não só estudar, mas principalmente praticar a palavra dele. Aleluias, o grande mal da igreja hoje não é entender versículos complexos. É aplicar os versículos simples que todos já conhecem. Tem que perdoar, irmão. Não, peraí. Será que Jesus disse exatamente? Meu irmão, tem que perdoar. Meu irmão, não pode roubar. Meu irmão, dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Não engana o governo, mas esse governo não faz nada. Não interessa. Você não vive no governo desse mundo. Você vive no reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra, o seu sistema de valores e conceitos, e tenta seguir. Graças a Deus que nós vamos investir mais 6 domingos. Vocês terão 6 semanas para aprender isso. E como eu sempre faço para gravar, eu vou fazer uma ilustração para mostrar a você como nós somos transformados pela palavra. Claro que toda ilustração tem defeitos. Procure tirar o que é bom. Amém? Hoje então nós vamos fazer um arroz aqui. Vamos cozinhar um arroz. Esse arroz, esse grãozinho aqui está tão duro quanto o nosso coração, quando a gente começa a nossa caminhada. Duro da Silva. Aí o pastor começa a falar para você: leia a palavra, meu irmão. Leia a palavra, meu irmão. Aí você vai para casa, vamos ser sinceros, você lê a palavra e parece que não fica nada. Parece que não está acontecendo nada. Aí sabe o que eu digo para você? Continua lendo. Sabe por quê? Porque está acontecendo uma coisa.
você vai ver agora. Primeira fase do arroz, que as mulheres me corrijam. A palavra de Deus diz em, mostra aí que eu esqueci, Efésios, eu acho, Efésios 5, que nós somos lavados pela palavra. João 15,3 diz que os discípulos foram lavados pela... Você que está aqui, que é um arrozinho desse aqui, você começa a ler a palavra. Então a palavra é como água que limpa, amém? E você começa a ler a palavra, Cara, não retém nada, tá vendo? Não retém nada no arroz, tá vendo? Mas uma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? O arroz foi lavado. Essa é a primeira fase do cristão. É o primeiro contato dele com a palavra. É assim mesmo. Você não vai de uma hora para outra entender tudo. Eu continuo duro, irmão. Que nem pedra. Não dá para comer. Mas aí você começa a ouvir na igreja assim, não, é mais do que ler a palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa reter a palavra no teu coração, é ou não é? Aí a gente vai para a fase 2. Está lá o Reinaldo, Marcos Felipe, Ivanildo, tudo durinho da Silva lavado. Continua duro, irmão. O coração está bem durinho. Mas agora eu estou começando a estudar, a anotar. Você vai fazer isso na tua apostila. Anotar. Vai começar a reter a palavra. Fase 2, diga comigo. Fase 2, reter a palavra. Meditar na palavra. Refletir a palavra. Você já está fazendo isso? Meia hora depois voltei eu. Realmente, reti a palavra. Está acontecendo transformação? Vamos botar mais palavra. Vamos fazer mais um cursinho? Esse é aquele que tem conhecimento da palavra. Tem gente que só absorve a palavra. Conhece versículo de cor e salteado. Quando o cara fala uma coisa para ele, ele joga lá, devolve logo. O cara está passando por um momento tão difícil na vida dele, ele já pega um versículo e diz, está vendo? Você não tem fé. Só conhecimento. Só palavra na mente não transforma ninguém. Só ouvir e guardar na mente não transforma ninguém. Por isso é necessário fogo. Tem uma torneirinha aqui. Vamos jogar fogo nisso aqui? Vai jogar fogo, pastor. Abri toda a torneirinha. Abri toda a torneirinha. Não vem fogo. Sabe por quê? Tem uma pegadinha aqui. Está faltando a fonte de energia. Está faltando aquilo que dá vida. Está faltando o Espírito Santo. Por isso, aquele que não tem o Espírito pode ser doutor na palavra, pode conhecer hebraico, grego e outras línguas mais, mas não vai fazer diferença na vida dele. Eu vou dizer a coisa que vai fazer diferença, ele vai ficar mais orgulhoso e vaidoso. É necessário fé, é necessário nascer de novo.
É necessário que o Espírito comece a habitar dentro de você. E o Espírito é força. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. A palavra de Deus, ela vem do Espírito. E ela precisa ser discernida pelo Espírito. Precisa ser interpretada pelo Espírito. Não só meditar, mas o Espírito precisa iluminar a palavra para você, interpretar a palavra a você, dar vida à palavra a você, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Fogo do Espírito. Mas ainda falta uma coisa. Porque o fogo me lembra duas coisas. Você apenas lendo, está lá, você lê um trecho bíblico, o Espírito fala isso aqui, te revela, e você começa a ficar e tal, e está faltando um fogo ainda. Você ainda não está praticando. Está faltando o fogo das provações. Das tempestades. Ele cantou ainda há pouco aqui, como fogo que vai no ouro, não é? Então você precisa praticar no dia a dia. E por que é prova, pastor? Porque é o seguinte, irmão, se Jesus mandou perdoar, te prepara, porque você, para praticar o perdão, alguém vai te trair. Alguém vai fazer algo com o teu coração. Porque senão você não vai praticar o perdão. Eu duvido que não tenha um aqui que precise perdoar. Ou que já perdoou, desculpa. Não é? Se você raspar bem, escavar bem, você vai ver que ainda tem que perdoar. É o fogo do dia a dia. É o fogo da provação. E ali você tem a escolha de pegar e aplicar aquilo que reteve, ou apenas ouvir. E só assim você vai ser transformado. Última coisa. Você já entendeu que no início você não retém quase nada, mas é lavado. Depois você começa a reter, mas falta ainda inspiração. Mas se você tem o Espírito Santo, a inspiração vem. Aí você já está entendendo, meditando e entendendo aquilo que o Espírito de Deus está falando com você. A última fase é você aplicar nas provações. Durante as provações. Se aumentar muito o fogo, o que vai acontecer com o arroz? Ele vai queimar. Sabe quem toma conta desse botãozinho aqui do fogo do arroz? É o próprio Deus. Porque ele diz assim: fiquem tranquilos, vocês não vão ser provados mais do que vocês podem. Aleluia. Ele faz que nem a moça que está lá de casa. Ele vem assim, abre a panela e diz assim: como é que está Reinaldinho? Mais um foguinho nele, que o negócio ainda não está legal. Ele ainda não reteve a palavra. Continua a água, a palavra e ele. A água de um lado e o caroço do outro. Não adianta nada juntar as duas coisas. Não está acontecendo nada. Uma aprovaçãozinha para o Reinaldinho. Mas não pode demais não, que o cara não está aguentando mais. Diminui um pouquinho. E depois de muitos tempos, o arroz não se faz em 1 segundo. É um gradativo esse processo. Até que o arroz duro, lavado, se transforma num arroz que reteve a água da palavra. Reteve e foi transformado, porque passou pelo fogo do Espírito e passou pelo fogo das provações. Quer ser transformado?
Retenha a palavra. Se encha do Espírito. Estude. Mas não diga não às provações. É a oportunidade que Deus está te dando para você ficar mais branquinho, para você reter mais, para você fazer diferença. Esse aqui está lavado, esse aqui eu estou enchendo d'água, sai nada, não faz nada por ninguém. Esse aqui está preparado. Vós sois luz do mundo. Vós sois sal da terra. Vós sois transformados pela minha palavra. Aqui eu vi as 4 fases que você vai guardar. Nós vamos voltar a elas durante a série. A fase 1 é não retém, é só ler, só ser lavado. A fase 2 é meditar na palavra, reter. A fase 3 é iluminação. É não só reter, ter inspiração do Espírito, ser iluminado pelo Espírito. E a fase 4 é aplicar de acordo com a aprovação do dia a dia. Amém? É isso que nós vamos trabalhar, é nisso que nós vamos trabalhar, é nisso que amanhã, hoje mesmo você pode começar a ler a tua apostila. Esse é o tempo. Ainda há tempo, diz o Senhor. Mas esse é o tempo, diz o Senhor. Quem crê nisso? Quem quer que isso aconteça na sua vida? Quem não quer ficar grão de arroz pelo resto da vida sem ser transformado? Quem que não quer ficar só ouvinte da palavra, só retendo conhecimento? Não. Deus quer mais, Deus quer ação, Deus quer praticar a palavra que Ele já está colocando no teu coração. Durante essa semana, então, você vai entrar em cena com Jesus. Quando olhar as lições, você vai ver Jesus curando o paralítico, curando o leproso. Você vai ver Jesus colocando a mão e declarando a tempestade para parar. E pela fé você estiver com Jesus, muitas tempestades na tua vida vão começar a cessar pela fé e pelo conhecimento da tua palavra, porque muitas das nossas provações Deus faz para nos levantar, para nos avisar que se continuarmos assim, nós não vamos passar na prova final. Pode fechar seus olhos agora. As 4 fases: lavagem, reflexão, iluminação e ação. Praticar. Onde você tem edificado a sua vida, meu irmão e minha irmã? Como você tem passado pelas tribulações e tentações do inimigo? Firme ou desabando? Você tem sido edificado na palavra? Você tem meditado na palavra? O Espírito Santo tem falado com você na palavra? E você tem colocado a palavra em ação na tua vida? Esse é o tempo da oportunidade de Deus para essa congregação. Esse é o chamado que Ele nos deu desde o fim do ano passado e que confirmou no nosso coração nesse segundo semestre. Assim como Jesus chegou naquele sermão do monte e falou: está aí, a minha palavra está aí, agora é com vocês. Eu faço um apelo, tenham um compromisso, meus discípulos, de não só ouvir, mas de seguir essa palavra, por favor. É como se Jesus estivesse aqui também nesse momento, fazendo o mesmo apelo, fazendo o mesmo convite. Por favor, invistam em agir na palavra, em guardar a palavra. Até aqui eu já fiz a minha parte, agora é com vocês.
Portanto, decida priorizar. Portanto, decida usar essa apostila, fazer essas leituras. Mesmo sabendo que você vai ter oposição, vá em frente. Faça o seu melhor. Porque hoje, daqui a 6 semanas, o nosso caroço de arroz já não vai estar tão duro. Aprenderemos a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Se você diz, pastor, eu fui tocado por essa palavra, eu entendi por que às vezes eu estou desmoronando. Eu creio e eu quero, e eu vou investir. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que faça, que capacite. Eu quero colocar em prática agora essa palavra na tua vida, pedindo ao Senhor vida, pedindo ao Senhor capacitação sobre você. Repete comigo: Senhor, nós entendemos a importância de edificar a nossa casa na rocha, de meditar, de aplicar, de ser transformado pela tua palavra. Eu aceito o convite, eu recebo esse apelo, eu decido entrar num compromisso de priorizar essas 6 semanas, Senhor amado. Vem me proteger, vem me dirigir, vem me capacitar, para que eu possa tirar o máximo de proveito desse período de estudo e aplicação da tua palavra. Senhor, que nesta primeira semana eu possa entrar em cena com Jesus. Que teu Espírito venha iluminar as Escrituras a cada dia que eu for fazer o meu exercício, e que pela fé eu comece a ser curado, como paralítico, como leproso. Que pela fé tempestades venham a se acalmar na minha vida, e que eu possa, Senhor, restaurar meus sonhos, minha família, como tu fizeste com a filha de Jairo. Me ajuda a perseverar e vencer os impedimentos. No dia da aprovação, me lembra dessa palavra, para que eu não venha desmoronar, para que eu possa segurar na tua mão, olhar para ti e seguir em diante. No nome de Jesus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Essa é a jornada, né? Jornada é pesada e te cansa Dá a mão pro seu irmão. a caminhada. Diz pra ele: segura. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura, meu irmão. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura
pois ela não temas, meu irmão. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mais segura Na mão de aquele que ainda não participa do grupo virtual Transformados pela Palavra no Facebook, por favor, pratique, entre, que eu vou colocar coisas ali, amém? Além dessa palestra estar colocada lá, hoje à tarde o Paulinho vai fazer isso. Pai, não, tira a mão do irmão não, você vai junto com ele, pai. Cara, tu vai junto com ele para lá, porque quando um cai, Jesus Cristo falou assim, vai dois, porque um quando fraqueja, o outro segura. Você precisa de alguém para compartilhar essas 6 semanas, ou no grupo, ou um parceiro, uma ligação, você precisa de alguém contigo, amém? Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa na tua casa. Apesar dos problemas que tivemos hoje com o ar, Pai, tu estavas aqui. Tu és Deus maravilhoso, tu és Deus fiel, tu és Deus digno de honra, glória e poder. Leva-nos aos nossos lares agora, debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção. Que essa palavra fique gravada no meu coração e dos meus irmãos, e venha sacudir as nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Com o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!